Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar de grelhas isostáticas. Esse assunto é de teoria das estruturas 1, tá bom? Grelhas nada mais são do que, figurativamente, né, pensando, nada mais são que como se fosse grelha de churrasco, né? Que são várias vigas interligadas uma nas outras, cada uma em uma direção, né? Então até agora a gente trabalhou sempre no plano de duas dimensões, mas daqui para frente nós trabalharemos no plano de três dimensões, né? Onde nós teremos em x e y a grelha propriamente dita, ou seja, as nossas barras, né? E na direção z nós teremos as nossas forças, né, atuantes nas barras. Então, para fazer uma ilustração, eu trouxe um material aqui, como vocês bem conhecem, a gente tenta ser um pouco criativo nessa parte, né? Mas eu trouxe a nossa grelha própria aqui. Tcharam! Vai servir para ilustrar muito bem, tá? Imaginem que essa é uma barra que está na direção X, tá? E essa é uma barra que está na direção Y, né? Nós veríamos no desenho para análise que ela estaria nessa direção, tá? Então, aqui seria X, aqui seria Y, e aqui nós teríamos as nossas cargas atuantes, né? Nas grelhas. Então, vejam o que acontece se nós tivermos, por exemplo, uma carga nessa extremidade aqui, ó, da nossa horizontal em X, né? Bom, se eu tiver uma carga fazendo força nessa direção aqui de X, da nossa barra em X, percebam que a tendência é ela fazer isso na barra, né? Só que vejam que interessante. Se eu tiver um engaste aqui, ó, em Y, então eu vou segurar, minha mão é um engaste, tá? Eu vou segurar essa viga que está em Y. E aqui eu tenho uma força atuante. Então essa força, olhando para esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse aqui de ponto B, tá? E aqui é ponto A. Então, aqui no meu ponto B, essa força que atua nessa direção vai causar um momento nele, né? Ele tende a girar o ponto B em relação ao X, né? Ao nosso eixo X. Então, ó, eu vou aplicar a força aqui, ó. Percebam que ela tende a girar a viga, né? Mas como essa barra está engastada nesse ponto, que eu vou chamar de ponto C, e está interligada aqui no ponto B, né? Essa viga em Y está interligada na viga em X, no ponto B. Então, o engaste vai suportar as forças horizontais, verticais, momento e também a rotação. Percebam, a nossa força aqui no ponto A, ela vai causar um momento nessa viga que está em X, né? Então ela vai girar a viga. Porém, eu estou restringindo aqui, ó, no nosso engaste, a rotação que essa viga está causando nessa viga, entendeu? Então vejam, eu vou segurar aqui, ó, e vou aplicar o nosso momento, ó. Ó o que acontece com a nossa viga aqui em Y. Como ela restringe a rotação, ela tende a torcer a viga, né? Tá vendo? Ela causa um momento torsor, tá? Agora imagine que essa viga em Y seja essa esponja, para visualizar melhor. E a nossa viga em X está nessa direção aqui, né? E o nosso momento está aplicado aqui. Então, aqui é o nosso ponto B. É isso que ela faz, ó, com a viga Y, tá? Aqui está o nosso engaste e aqui está o nosso ponto B. Percebam, né? Então ela tende a torcer, ou seja, rotacionar a nossa viga, tá? E eu vou trazer para vocês hoje como calcular essas deformações, como calcular a reação de apoio, tá? E também como traçar os diagramas de cortante e momento fletor. Então nos acompanhe
inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho também para receber outras resoluções, tá bom? E roda a vinheta! Bom pessoal, como prometido, trago aqui uma grelha isostática para a gente calcular. Ela é muito simples, tá? Mas serve como parâmetro aí para as próximas análises que vocês fizerem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma análise de como a grelha está posicionada, tá bom? Então coloquei aqui os nossos eixos cartesianos, né? Z, Y e X, tá bom? Onde nós temos uma barra em X, né? Tá vendo? Ó, no eixo X, tá na mesma direção que o eixo X. Uma barra no eixo Y, tá vendo? A mesma direção. E outra barra no eixo X, né? E no eixo Z nós temos as cargas aqui representadas, tá bom? Então essas são as nossas cargas que estão no eixo Z. Então nós não temos nenhuma barra no eixo Z, né? A única coisa que tem nesse eixo são as cargas, para a gente analisar. Então nós temos uma carga distribuída ao longo dessa barra de 3 metros do eixo Y, ela vale 20 kN por metro. Nós temos essa carga pontual nessa barra de 3 metros e todo esse sisteminha aqui está engastado nesse ponto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é nomear os pontos, tá bom? Para efeitos de cálculo. Então nós temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, né? Onde nós teremos as reações de apoio somente aqui no engaste, né? Então isso vai essas reações serão, eu vou ter um momento aqui aplicado, né? Um momento aqui que vai estar, vai ser uma reação dessas cargas, então eu vou arbitrar ele para esse lado. A gente vai ter um elemento novo, que agora é o momento, é o torsor, né? O momento torsor. Então nós teremos uma torção dessas barras, que ele é representado assim, ó, com duas flechinhas, tá? Que eu vou arbitrar para esse lado. Nós teremos também uma reação aqui, ó, de apoio, né? Isso daqui é uma reação vertical em D, tá bom? Então a primeira coisa a se fazer é seccionar essas barras, né? E nós começaremos por essa barra, que ela tem uma força aqui, né? Ao longo dela. Então a gente pode esquecer o restante e analisar só essa barra, e as reações de apoio dessa barra a gente passa para essa, depois analisa todas junto, né? Faz os cálculos de novo de reação de apoio, passa as reações para essa barra, e essa última barra aqui que nós analisaremos nos proporcionará as reações de apoio totais, né? Então aqui, ó, vou chamar de barra 1. Essa daqui eu vou chamar de barra 2. Esse aqui de barra 3. Né? Então, ó, posicionar aqui, barra 1. Ó, essa aqui é a barra 1. E aqui eu vou colocar um engaste. Por que um engaste? Porque ela vai ter que transmitir um momento para essa barra aqui, né? Que eu vou explicar depois para vocês que o momento dessa barra vai virar um torsor nessa barra, tá?
E aí elas vão transmitindo essas reações, né, essas forças, até chegar aqui na nossa reação de apoio total, tá bom? Então nós temos uma carga aqui pontual de 10 kN, né? Essa distância aqui é 3 metros. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Nós teremos uma reação vertical aqui, né? VB. E nós também teremos um momento aqui, né? Momento em B, né? Percebam que eu não tenho nenhuma outra barra nessa, continuando aqui, né? Nessa continuação aqui. Então, essa barra aqui não terá torsor, né? Porque essa é a minha última barra. E se eu tivesse uma outra barra aqui, por exemplo, o momento dessa barra seria torsor nessa. Mas aqui eu não tenho nem momento torsor aplicado e nem uma outra barra na continuação. Então, a gente não vai ter torsor nessa primeira, tá? Então, vamos lá. Vamos para o cálculo das reações de apoio dessa barra 1. Então, nós temos, começando aqui pelo momento, nós temos que o somatório dos momentos no ponto B é igual a 0. Rotacionando para esse lado é positivo. Então, nós temos somente essa força de 10 kN vezes 3 metros e essa reação aqui MB, né? Essa daqui está girando no sentido anti-horário, essa aqui é sentido horário. Então, eu vou ter menos 10 vezes 3, essa aqui está no sentido horário, mais MB, tudo isso é igual a 0. Então, 10 vezes 3 é 30. Tá negativo, vai passar para o outro lado da igualdade e vai virar positivo. Então, a gente vai ter que MB é igual a 30 kN, metro. Tá? E aí, nós temos as verticais. Bom, se aqui eu tenho 10 kN para baixo, não tem nenhuma outra força, aqui só pode ser 10 kN para cima, né? Não precisa nem fazer continha. Então, VB, que é a nossa reação, será igual a 10 kN. Bom, agora faremos a barra 2. Então, essa barra está inclinada. Inclinada não, né? Essa barra não está inclinada, tá bom? Ela está no plano Y, tá? Não confundam, não confundam esse plano com inclinação, tá bom? Ela, se a gente olhasse daqui para lá, nós não estaríamos vendo essa barra, porque ela está perpendicular a essa barra aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui tem 90 graus, né? Assim como aqui, ó. Aqui também tem 90 graus, né? Então, essa barra aqui está ao longo do eixo Y. E essa aqui é ao longo do eixo X, né? E um é perpendicular ao outro, né? Assim como o Z é perpendicular ao X, também perpendicular ao Y. Tá bom? Então, não confundam o plano em que essa barra está com a inclinação dela, tá bom? Então, eu vou desenhar ela aqui, ó, no plano Y, tá? Então, nós temos essa barra, aqui um engaste, né? E nós temos uma carga distribuída ao longo dela, que eu não vou desenhar para o desenho não ficar poluído, mas, ó, uma carga distribuída ao longo dela, retangular, nós já sabemos que terá uma resultante do valor da carga vezes a largura da barra, né? E será bem ao meio dessa barra aqui. Então, a gente tem 20 vezes 3, 60 kN,
né? Isso é só para efeito de cálculo, dos cálculos da reação. Então aqui, ó, eu vou colocar aquela forcinha ali que a gente acabou de ver, 60 kN, tá bom? E agora que vem a nossa análise de torsor e de momento. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é, ao analisar de uma barra para outra, tudo que for torsor na barra anterior será momento na barra posterior. E tudo que for momento na barra anterior será torsor na barra posterior. Por exemplo, aqui na barra 1, nós temos um momento, nós encontramos um momento de 30 kN. Esse momento de 30 kN será torsor aqui nessa barra. Por que torsor? Bom, fiz aqui um esqueminha aqui para vocês entenderem, ó. Então, digamos que essa daqui seja a nossa barra, ó. Né? Na verdade está assim, né? Plano X e plano Y, né? Então, eu tenho uma força aqui de 10 kN, que está gerando um momento nessa barra 1, né? Aqui é a nossa barra 1, e aqui engastada nela está a barra 2. Então, percebam ó, que quando girar, ó, vejam as ranhuras que eu fiz aqui, ó, em azul. Tá vendo, ó? Então, quando eu girar, eu vou colocar assim para vocês verem ver melhor, tá? Então, eu tenho essa força aqui, ó, de 10 kN, que tá girando, tá causando um momento nessa barra, mas tá torcendo essa barra aqui, ó, né? Em Y. Ó, ela está sendo torcida, né? Então, beleza. Entendido isso, nós sabemos que esse momento aqui de 30 kN está torcendo essa barra. Então, na análise dessa barra 2, que nós faremos aqui, esse momento virá para cá com a mesma intensidade, 30 kN/metro, porém será torsor. Mas e agora? Ele é um torsor positivo ou um torsor negativo? Bom, para fazer essa análise, vocês terão que saber a regra da mão direita, né? Para analisar pela regra da mão direita, vocês precisarão verificar a deformada desse torsor. Então vejam, vou voltar para o nosso exemplo aqui, ó. Quando eu apliquei a força aqui, eu torci essa barra, né? E ela está torcendo para que lado? Ó, ela está torcendo para esse lado, né? Então, o que vai acontecer, ó? Ela está torcendo nessa direção, né? Tá rotacionando nessa direção. Então, eu posso desenhar aqui, ó, uma rotação nessa direção. Isso não é um momento, é uma rotação dessa barra, né? Então, olha só, tem minha mão direita. O meu dedo médio sempre irá na direção que está a flechinha, né? Ela não está fazendo isso daqui, ó. Ó, percebo, né? Ela está fazendo isso. E olha o meu dedão. Meu dedão tá saindo da barra, ó, né? Ó, vou colocar aqui perpendicular, paralela à minha mão para vocês perceberem. Ó, esse daqui é o meu dedo médio. Ó, o que ela tá fazendo? Tá saindo da barra. Bom, se tá saindo da barra, é igual a análise que a gente fazia para normal, né? Se tá saindo da barra, ela tá tracionando a barra, tá bom? Então aqui nós representamos com a flechinha para fora, as duas flechinhas para fora, para representar como um torsor, né? E nós já colocaremos o valor aqui de 30 kN/metro, tá bom? Momento torsor também é em kN/metro, né? Então, beleza.
Aí, o que eu estou fazendo agora é trazendo todas as cargas aqui, as reações dessa barra para a barra 2, tá bom? Então, nós tínhamos essa força pontual que o exercício nos deu, de 60 kN. O torsor, a gente já passou para cá. Aqui ele era momento, aqui virou torsor, né? Agora nós temos essa carga aqui de 10 kN, né? Então, se nós temos essa carga para cima, essa reação para cima, para a próxima barra ela será para baixo. Mas isso não tem erro, é só vocês seguirem o que o exercício nos proporcionou, né? Então, se essa força está atuando aqui nessa direção, ela também atua aqui nessa direção. Também atua aqui, 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 aqui. Mas a gente coloca nesse ponto para analisar o ponto B, né? Em si, para fazer os cálculos, né? Que é aqui, ó, aqui é o ponto B. E aqui é o ponto C. Então, aqui nós teremos uma força de 10 kN. No ponto B. Essa força aqui está a 1,5 m do ponto C. Essa barra aqui tem 3 metros, né? Então, ela atua bem no meio da barra. E nós teremos... Veja, eu tenho essa força para baixo e essa força também para baixo. Então, o meu momento para combater elas só poderá ser nessa direção aqui, né? Essa aqui está fazendo girar assim, para combater tem que girar assim. E ó, outra coisa que a gente consegue já ver, olhar para a figura e já perceber. Eu não tenho aqui um torsor tracionando essa barra de 30 kN? Para combater esse torsor aqui, eu só vou poder ter um torsor nesse ponto C, também tracionando para combater esse daqui. E a intensidade tem que ser a mesma, né? É uma barra isoestática, tá parada. Então a intensidade aqui, ó, desse torsor é 30 kN/m. Pronto, a gente já descobriu o torsor, né? O valor do momento torsor. Bom, a mesma análise a gente vai fazer aqui, ó, para vertical em C. Vertical em C. Ora, nós temos 10 para baixo, mais 60 para baixo, então, como reação, nós teremos que ter uma força de 70 para cima, né? Que eu faço 10 mais 60 dá 70 para baixo. 70 negativo mais 70 positivo é igual a zero. Então, nosso VC só pode ser 70 kN, né? E agora nós vamos calcular esse momento aqui. Ó. Então, o somatório dos momentos nesse ponto aqui, que é o ponto C, é igual a zero. Sentido horário é positivo. Então, nós temos 60 kN a 1,5 m de distância, girando no sentido anti-horário. Então, menos 60 vezes 1,5. Temos 10 kN na mesma direção de 60, então também é negativo, a 3 metros de distância do ponto C. Então, menos 10 vezes 3. E aí, nós temos esse momento aqui, que é o momento em D, que é a nossa reação, né? Em D não, em C, que é a nossa reação, que é positivo, né? Está no sentido horário. Então, será o nosso momento em C é igual a zero. Bom, tudo isso é negativo. Então, vou fazer a soma, passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? Vejam. Menos 60 vezes 1,5 menos 10 vezes 3. Vai dar 120 negativo. Passando para o outro lado da igualdade, fica positivo. Então, a gente tem que o momento em C é igual a 120 kN/metro.
Beleza, já encontramos as reações da barra 2. Agora, nós vamos para a barra 3. Ó, na barra 3 nós temos essa configuração. É uma barra no eixo X, engastada aqui. Aqui está o nosso ponto C, aqui está o nosso ponto D, né? E as forças? Bom, no nosso sisteminha original não tinha nenhuma força que o sistema nos dava, né? Então, eu só vou ter as reações da barra 1 e 2, né? Nesse caso, da barra 2, né? Porque a gente já, da 1 a gente já passou para 2, né? Então, vejam. Nós temos uma força aqui, ó, de 70 kN para cima. Então, ela virá para cá, para baixo, valendo 70 kN, né? Essa força nos dará uma reação na vertical que a gente vai calcular. Vertical em D. Bom, se eu tenho 70 para baixo, tem que ter 70 para cima. Então, aqui só pode ser 70, né? 70 kN. A gente já encontrou essa vertical só analisando. Agora nós precisamos analisar qual será o valor desse momento aqui, né? Bom, a gente já sabe que tudo que tiver na barra anterior como torsor, na barra seguinte será momento, né? O que nós temos torcendo nessa barra aqui anterior, a barra 2? Bom, nós temos 30 kN, né? Beleza, então ela passará para essa barra como momento valendo 30 kN. Então aqui eu vou ter um momento de 30 kN/m, né? E o nosso momento da barra anterior passará para essa barra como um momento torsor, né? Porque, ó, agora imaginem que essa daqui é a barra Y e essa daqui é a nossa barra lá de cima, ó. Então aqui está Y e aqui está o X. Quando o momento for aplicado aqui, ó, ela tá torcendo essa barra, ó, né? Tá torcendo essa barra. Eu vou colocar assim para vocês visualizarem melhor, ó. Essa é a barra Y, essa é a barra X, né? Vejam o que faz com a ranhura que eu desenhei ali em azul, ó. Ela torce, né? Então, esse momento aqui, ó, da barra Y, tá torcendo a barra X. Bom, então, significa que esse momento aqui passará para cá como torsor. Mas agora, ele está comprimindo ou está tracionando? Bom, vamos analisar, né? Quando essa barra aqui, ó, quando esse momento tiver causando essa reação aqui, ele está para baixo, né? Então ele está torcendo a barra nessa direção, ele está rotacionando nessa direção, né? Ó, da esquerda para a direita, né? No sentido, olhando assim, ó, sentido horário, né? Então, está rotacionando a nossa barra. Bom, então posso afirmar que essa barra aqui, ó, está sendo rotacionada daqui para cá, né? Então, eu vou desenhar aqui, isso daqui é o momento anterior, né? Eu vou desenhar aqui o nosso torsor, ó. Ele está rotacionando a barra daqui para cá, né? Bom, vale a nossa regrinha da mão direita, né? Ó, os dedos
os dedos indicador e médio na direção da flecha, né? E o dedão sempre perpendicular. Então, tá fazendo isso daqui, ó. Vejam como ela tá comprimindo a barra, ó. Né? Ó, o dedão tá entrando na barra. Tá vendo, ó? Então, esse torsor nessa barra será negativo, porque ele tá comprimindo a barra, né? Então, ele tá nessa direção aqui, ó. Esse desenho tá ficando meio estranho, mas espero que esteja entendendo. Bom, e ele vale... Aqui ele é um momento de 120 kN, que virou torsor aqui. Então a intensidade será a mesma, 120 kN. Então aqui é um torsor de 120 kN/metro. Então aqui para combater essa reação aqui só poderá ser 120 kN/metro, né? Comprimindo. 120 kN/metro, comprimindo em direção à barra. Agora nós vamos calcular o valor desse momento aqui em D. Momento em D. É a única coisa que falta a gente encontrar, né? Então aqui, ó, nós temos o somatório dos momentos em D será igual a zero, positivo. Então nós temos um momento aplicado de 30 kN, ele está girando essa barra no sentido anti-horário, então é negativo, menos 30. Depois nós temos essa força de 70 kN vezes 3 metros, né? E também é negativo, ó, tá girando no sentido anti-horário, ó, a barra. Então, negativo 70 vezes 3. E aí nós temos essa resultante aqui, que é positiva, tá no sentido horário. Então, mais MD é igual a zero. Então, aqui ó, nós teremos menos 30 menos 70 vezes 3. 240 negativo, passando para o outro lado da igualdade, positivo, né? Então, MD é igual a 240 kN/metro. Beleza? Então, encontramos todas as reações de apoio, todos os valores dos carregamentos. Agora vamos traçar os diagramas de cortante, momento fletor e de torsor, né? Bom, para traçar o diagrama aqui de cortante, a gente vai fazer igual nas viguinhas anteriores, né? Aqui, ó, em primeiro lugar, eu vou redesenhar os valores aqui que nós encontramos, tá bom? Então aqui nós temos um momento nessa direção de 240 kN. Nós temos um torsor de 120 kN/metro. Nós temos uma reação vertical que vale 70 kN. Então, ó, começando desse ponto, tenho 10 kN descendo, né? Então, nossa cortante vai descer 10 kN, sem pensar, tá? Então, aqui, ó, ela vai descer 10 kN. Esse desenho tem que fazer inclinado, tá bom? Porque senão no final vai ficar estranho, né? Vai ficar meio esquisita a nossa barra. Então aqui eu vou fazer ele inclinado para vocês, tá?
aqui, depois aqui também 10 kN. Essa força de 10 kN chega nesse ponto sem nenhuma outra força para alterar a direção ou aumentar, né, a intensidade. Então aqui, ó, é negativo 10 kN. Por que é negativo? Porque aqui a gente sabe que é positivo e aqui é negativo, né? Abaixo da barra é negativo, acima da barra é positivo. Ela está direcionada para baixo, então 10 kN para baixo. Tá, quando chega nesse ponto, nós temos uma força distribuída, uniformemente distribuída. Então, o nosso gráfico será uma reta inclinada, tá? Então, agora vocês têm que prestar bastante atenção, ó. Como eu falei anteriormente, essa viga não está inclinada, mas para efeitos de desenho, é como se nós tivéssemos rotacionado um pouco os eixos X e Y para conseguir visualizar esse eixo aqui, né? Se não tivesse rotacionado, esse eixo aqui, ó, estaria entrando no papel. E aí nós não conseguiríamos ver essa força aqui, né? Nem essa medida e tal. Então, nós temos uma força distribuída de 20 kN, né? E aqui, que começa com 10 kN desse gráfico anterior. Então, aqui, ó, nós temos 20 kN por metro ao longo de 3 metros. Ou seja, nós temos 60 kN nessa barra para baixo, né? E a cada metro ele desce 20 kN. Mas eu já começo no ponto menos 10, que aqui está. Então, aqui no final, o nosso gráfico irá para 70 kN, né? Então, aqui, ó, eu vou desenhar mais ou menos, fazendo essa... Não está em escala, tá, pessoal? Ó, mais ou menos até aqui. Então, aqui valerá 10 kN e aqui valerá menos 70 kN, né? Agora, percebam que aqui parece estar reto, né? Mas não se enganem, tá? Vocês têm que olhar essa reta aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui vale 10, né? E esse daqui, ó, vale 70. Então, percebam que tá bastante plausível, né? Então, 70, olha o tamanho desse aqui. E esse aqui vale 10, né? Então, beleza. Aí, o próximo, aqui não tem nenhuma outra força que altere, então continua 70. E aqui eu tenho uma força de 70 kN para cima, fechando em 0, né? Então, aqui, ó, nós teremos 70 kN, fechando o nosso gráfico para cima. E aqui vale menos 70 kN. Tá bom? Então, nosso diagrama de cortante está feito. Agora, vamos para o nosso diagrama de momento fletor. Como vocês sabem, aqui é invertido, né? Aqui, positivo em cima, negativo embaixo. Então, aqui embaixo é positivo e em cima é negativo, né? Todo momento que tiver ali será negativo. Então, vamos lá. Olhando na nossa resolução da barra 1, nós percebemos que nesse ponto tem um momento de 30 kN, né? E aqui é 0. Então, o nosso gráfico vai partir do 0 aqui, e aqui vai para 30 kN. E é negativo, né? Tá vendo? Ó? É menos, olhando pelo gráfico da cortante, eu tenho menos 10 kN vezes 3 metros. Então, o nosso resultado será negativo.
e negativo no momento é para cima. Então aqui, uma reta inclinada, onde aqui é menos 30 kN/metro. E aqui é 0. Depois, olhando novamente no na nossa resolução, o nosso momento no ponto C, que é aqui, ó, ele vale 120 kN. Agora, para esta barra, analisando somente essa barra, o momento aqui, ó, é 0, né? Porque o momento da barra anterior foi transferido para cá como torsor, que significa que o momento aqui é 0, tá bom? Então aqui, ó, e será negativo também, né? Nós temos fora de escala, tá? Aqui é 120, que é menos 120 kN/metro. E essa carga distribuída nos dará um gráfico de momento de uma parábola, né? Então aqui, ó, tentar fazer uma parábola partindo do 0 até os 120 kN. Tá bom? Agora, voltando novamente para a nossa resolução, o momento aqui no final é 240 kN. Porém, não vai começar no 0. Por quê? Porque esse torsor aqui de 30 kN da barra 2 vira momento de 30 kN aqui, ó, aplicado nesse ponto de 30 kN, né? Então, aqui, ó, vai começar no 30, mais ou menos aqui, e esse gráfico é uma reta inclinada, porque aqui era uma reta horizontal, né? Então, aqui nós teremos 240 kN/metro negativo, e aqui uma reta onde equivale menos 30 kN/metro, tá bom? Agora, para fazer o gráfico do torsor, é muito fácil também, ó. Onde eu tenho momento, eu vou ter torsor na barra seguinte, né? Então, aqui eu não tenho... Aqui é 0, né? Não tenho nenhum momento, nenhum torsor. Então, essa barra aqui, ó, será 0. Aqui é 0. Aí, nós temos aqui um momento desta barra de 30 kN, né? Então, essa barra aqui terá um torsor na mesma intensidade, 30 kN. E nós vimos anteriormente, no nosso desenho, que essa barra está sendo tracionada. E tração, como vocês sabem, é positivo. Então, aqui, ó, positivo é para cima e negativo é para baixo. Então, aqui eu teria uma reta de 30 kN. Positivo, 30 kN/metro, tá bom? Aí, olhando o gráfico de momento fletor, nós temos 120 kN nesse ponto, né? Então, o nosso gráfico para a barra seguinte, ó, voltando para os nossos cálculos, aqui eu tenho 120 kN e ele está comprimindo a barra, né? Está para dentro a flechinha, está comprimindo. E compressão é negativa. Então, o nosso gráfico será para baixo e começará com 120 kN. 120
Aí aqui não tem nenhum outro torsor no meio do caminho para alterar os valores. Então até aqui nesse ponto será 120. Quando chega nesse ponto, ele encontra a reação aqui, ó, que nós calculamos, de 120 kN, que também está comprimindo. Então, ele fecha o gráfico e aqui é negativo 120 kN/metro. Fechou, galera? Espero que tenham gostado. O próximo vídeo será de treliças, tá bom? Eu vou passar para vocês como calcula, como faz gráfico, tá? Treliças é tranquilo também, tá bom? Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, tá? E até a próxima. Valeu!